Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz. No vídeo de hoje eu vou te explicar o que é o TypeScript, para que ele serve, quais as vantagens que ele traz para os seus programas e quais as desvantagens, porque nem tudo são flores. Então, se você quer finalmente entender e até mesmo decidir se vai utilizar o TypeScript ou não nos seus projetos, esse vídeo aqui vai te ajudar. Quero falar com vocês hoje sobre TypeScript. Tá? E a primeira coisa que é importante a gente entender é o que é o TypeScript, certo? Porque enquanto você não entende o que é o TypeScript, você estuda ele de maneira errada, você usa ele de maneira errada e você entende, né, a utilidade ou não de maneira errada. O TypeScript ele é um superset do JavaScript. O que é um superset? É um superconjunto, um conjunto que fica em cima de outro. O JavaScript tradicional, ele tem uma série de... ele tem uma sintaxe própria. Ele tem uma forma de você declarar variáveis, declarar funções, passar parâmetros para funções, retorno de funções, classes, um monte de coisas, certo? É o conjunto de instruções do JavaScript. O TypeScript é um superset do JavaScript, então ele é um conjunto adicional de instruções. Na linguagem dos gamers, hoje em dia, ele seria uma DLC, né? Ele é uma expansão do JavaScript tradicional. Então, ele adiciona mais poderes, ele adiciona uma sintaxe mais robusta, além de algumas funcionalidades adicionais ao JavaScript tradicional. Eu costumo dizer que o TypeScript é o JavaScript com esteroides, né? O JavaScript mais bombado, certo? Uma curiosidade, o TypeScript foi criado pelo Anders Hellsberg, que é o mesmo criador do Delphi e do C#, certo? Então ele é um cara aí com bastante tempo de mercado, bastante experiência na criação de linguagens e tecnologias. E ele criou o JavaScript com a ideia o TypeScript com a ideia de trazer o JavaScript mais próximo das linguagens mais orientadas a objetos, das linguagens mais fortemente tipadas, das linguagens mais reflexivas, né? Linguagens como, por exemplo, o próprio C#, que é do mesmo criador. Certo? Então a ideia dele era deixar o JavaScript mais robusto, vamos chamar assim. Tá? Não necessariamente o TypeScript é melhor do que o JavaScript puro. Ele traz sim uma série de vantagens, né? Ele traz sim uma série de novos poderes, mas também ele traz uma série de complexidades adicionais que obviamente tem que valer a pena, né? Tem que compensar, né? O custo-benefício tem que valer a pena para ele ser utilizado. Beleza? E um ponto importantíssimo de ser entendido é que o TypeScript ele é uma ferramenta de desenvolvimento. Tudo o que a gente faz no TypeScript é em ambiente de desenvolvimento. TypeScript não vai para a produção. Quando você executa o seu programa, né, o seu projeto que você criou com TypeScript, você vai executar a versão que a gente chama de transpilada. O TypeScript ele transpila para JavaScript. Então você escreve com o JavaScript bombado, você builda ele, e quando você buildar ele, ele vai gerar JavaScript de novo. Só que ele vai transformar aquela sintaxe, né, mais elegante, mais robusta, mais confiável do TypeScript num JavaScript que, se você olhar, muitas vezes ele não é um JavaScript muito bonito, né, mas é um JavaScript plenamente funcional, 100% compatível, certo? E que é decorrente direto, né, do TypeScript que você escreveu anteriormente. Então sou um pouco contraintuitivo, né, para que eu vou escrever numa linguagem se ele vai gerar, no final das contas, outra linguagem, né? No final das contas eu vou executar o JavaScript raiz, certo? Por que eu faria isso então? Tá? Então, para a gente conseguir entender a utilidade do TypeScript, para que você deveria utilizar ele, né? Por quê? É importante a gente falar um pouco de vantagens e também citar desvantagens, porque nem tudo são flores, certo? Mas é importante vocês entenderem esse ponto inicial, que TypeScript é uma ferramenta de desenvolvimento. Em produção, você roda o JavaScript normal. Beleza? Vantagens e desvantagens. Primeira vantagem é que todo mundo já ouviu falar de TypeScript por causa dela, e muita gente acha que é a única vantagem, mas não é. Mas talvez seja a mais importante, que é a tipagem estática. O JavaScript é uma linguagem de tipagem dinâmica, ou também chamada de tipagem fraca. O que quer dizer isso? Você declara uma variável, você guarda um número nela. Se você quiser depois guardar um texto nela, você pode.
Isso no primeiro momento é ótimo, porque te dá liberdade, mas em programas grandes e complexos pode se tornar terrível, porque essa mesma liberdade, quando usada de forma irresponsável, causa todo tipo de problema inesperado nas aplicações. Então, o TypeScript, a primeira coisa que ele traz é tipagem estática. Quando você cria o seu projeto, já vê isso na prática, quando você cria o seu projeto no TypeScript, você vai declarar os tipos nas variáveis, nas funções, nos parâmetros, em uma série de outras ocasiões, e essa tipagem tem que ser respeitada, senão o seu programa não builda, certo? Diferente do JavaScript, que muitas vezes você descobre um problema de tipagem, né, ou um problema de uma chamada errada, só quando está executando o programa, no TypeScript, em etapa de build, em etapa ali de transpilação, a gente já detecta boa parte desses problemas de você escrever uma letrinha errada, você passou um parâmetro errado, você colocou um tipo errado dentro de uma variável, isso tudo ele pega na etapa de transpilação. Então isso vai trazer para a gente, tá, mais confiança no que a gente está programando, né, porque a gente vai garantir que vai ter menos bugs, certo? Principalmente para essas coisas mais bobas, de syntax error e tudo mais. E, consequentemente, mais segurança de que o nosso programa funciona, de que os dados que estão sendo passados são os dados apropriados, né? De que eu não vou ter uma surpresa, principalmente nesses pontos mais básicos de programação. Ainda posso ter uma surpresa porque eu programei uma lógica errada, mas essas questões de sintaxe, principalmente, eu não vou ter esse tipo de surpresa depois em produção, porque eu vou pegar isso tudo em etapa de build. Então esse é o ponto principal. Boa parte das pessoas que vêm procurar TypeScript vem por causa da tipagem estática, principalmente quem trabalhava antes com outras linguagens como Java, C#, C++, que são linguagens fortemente tipadas. Quando vem para o mundo JavaScript com o cabelo em pé, né? Nossa, mas isso aqui é dinâmico demais, né? Tá ficando uma bagunça o meu código, certo? Não quer dizer que JavaScript puro não dê para fazer um código extremamente estruturado, bem organizado, elegante, etc., mas o TypeScript ele não deixa isso como uma opção. Ele te obriga a escrever um código mais estático, mais rígido. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O JavaScript ele depende de um interpretador, que é um motor ali que interpreta o JavaScript, certo? Nos browsers, cada browser tem um motor. No caso do Chrome, por exemplo, é o V8, certo? O motor que interpreta JavaScript no browser. E no back-end, geralmente a gente utiliza o Node.js, né, que daí também tem um motor interno, que também é o V8, por curiosidade, né, internamente, que interpreta o JavaScript. Esses motores de JavaScript, eles têm um suporte a uma versão do JavaScript. JavaScript, assim como qualquer linguagem de programação, de vez em quando saem versões novas que adicionam novos poderes, melhoram performance, etc. E os motores, cada motor tem suporte a uma versão do JavaScript. No entanto, para garantir o máximo de compatibilidade, é muito comum que os motores, como o Node, por exemplo, que são plataformas para rodar JavaScript muito utilizadas, eles se mantenham propositalmente atrasados. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar a última versão do Node hoje e pegar a última versão do JavaScript, então o Node ele é a plataforma de execução, o JavaScript é a linguagem, e você escrever coisas que surgiram do JavaScript mais atual, tentar escrever no Node, geralmente dá erro. Por quê? Porque o Node ele costuma andar atrás do JavaScript. Então lançam coisas novas na especificação ECMA, que a gente chama, né, no ECMAScript, e aí com o tempo os navegadores, os motores, etc. vão aderindo a essas mudanças, a essas novidades. Isso faz com que, quando a gente programa em Node, geralmente a gente está usando uma sintaxe um pouco mais antiga, um pouco mais atrasada. Além de outros motivos, tá? O TypeScript, ele costuma caminhar mais lado a lado com o JavaScript, em termos de novidades. Então, sai novidade de JavaScript, o TypeScript já traz essas novidades, você já consegue utilizar elas, mesmo que você utilize uma versão de Node mais antiga, certo? Porque, quando você transpilar o TypeScript, ele vai gerar um JavaScript compatível com versões antigas. Então isso é uma coisa muito legal, você consegue estar programando utilizando uma sintaxe mais moderna, recursos mais modernos de linguagem, né? E na maior parte das vezes eles são compatíveis com versões mais antigas, porque nessa etapa de transpilação ele gera o código mais antigo, beleza? Que é compatível aí com os demais ambientes. Show? Então você consegue estar programando uma sintaxe mais moderna. Então, por exemplo,
No JavaScript a gente usa lá, no Node.js, a gente usa o require para carregar pacote, né? No TypeScript a gente pode utilizar o import. Você pode usar require ainda se quiser, mas pode utilizar o import, né? No JavaScript a gente utiliza lá o module.export, no Node.js, module.exports. No TypeScript você pode usar o export default ou export. Então, tem várias questões. Outro exemplo, né? No Node, você não pode utilizar ainda o tipo BigInt, né? Pelo menos na última versão que eu vi do Node. No TypeScript você já pode utilizar o tipo BigInt, que foi lançado aí numa das versões mais modernas do ECMAScript. Então tem essas possibilidades a mais com o TypeScript de utilizar recursos mais modernos do JavaScript, certo? No entanto, no momento que eu trabalho com linguagem fortemente tipada, que eu sou obrigado a colocar os tipos nas variáveis, respeitar os tipos, né, a cuidar os retornos das funções, certo? Isso tudo, todas essas obrigações a mais, vão reduzir a minha produtividade, certo? Estima-se que você gasta de 20 a 30% mais tempo programando em TypeScript em relação a JavaScript na criação das aplicações. Porque ele justamente é mais burocrático, né? Ele é mais rígido, né? Ele é mais chato, se a gente for resumir, né, numa palavra, certo? No entanto, isso é por quê? É porque eu quero mais confiança, eu quero mais segurança de que meu código funciona, eu quero menos bugs por sintaxe e eu quero também maior produtividade na manutenção. Então, o TypeScript, assim como todas as linguagens fortemente tipadas, o ritmo de desenvolvimento na criação do projeto, ele é mais lento do que na manutenção, se você codou ele corretamente na etapa de criação. Tá? Por quê? Porque depois que você tiver o projeto todo redondinho, tipado, certo? Com a sintaxe bacana, você tiver que fazer uma manutenção, as próprias ferramentas, por ser fortemente tipado o TypeScript, elas vão conseguir te dar melhores sugestões, elas vão conseguir te indicar onde tem erros, você vai conseguir navegar melhor pelas diferentes módulos da aplicação do que no JavaScript tradicional, onde muitas vezes a ferramenta de edição de código não consegue te dar uma dica, porque você pode fazer qualquer coisa naquele trecho de código. Você pode colocar qualquer valor naquela variável. Agora, se a variável está tipada como um número, a ferramenta já vai te dizer, não, aqui tu não pode botar esse texto, aqui tu tem que botar um número, certo? Então ela consegue te ajudar muito mais na manutenção depois, tá? Não só na manutenção, como se você estiver desenvolvendo bibliotecas, quem for utilizar essas bibliotecas vai conseguir utilizar de maneira muito mais fácil, vai ser muito mais intuitivo, porque a própria ferramenta vai conseguir te ajudar melhor a usar a biblioteca que foi criada com TypeScript. Hoje é padrão de mercado para a criação de bibliotecas o uso de TypeScript por causa disso, certo? E boa parte das empresas que têm projetos complexos, que têm projetos que são mantidos por times, né, que não são projetos muito pequenos, costumam utilizar TypeScript em virtude dessas vantagens que eu citei. Então, o menor tempo de produtividade, né, ou seja, o maior tempo desenvolvendo a aplicação, ele acaba no longo prazo se pagando pela redução nos bugs, pela maior confiabilidade no código e maior produtividade na manutenção. E por último, a última desvantagem é que enquanto no JavaScript tradicional eu escrevo, salvo e já executo, no TypeScript eu tenho tempo de compilação, né? A gente costuma chamar aqui de transpilação, porque não compila para binário, né? Compila de uma linguagem para outra linguagem, ele transpila. Eu tenho esse tempo de transpilação, que em projetos maiores é relativamente grande, e para quem não está acostumado aí com linguagens compiladas, pode gerar um pouco de estranheza, né? E é do jogo, né? Do jogo, você vai ter que fazer essa etapa de build, certo? Mesmo que você não faça uma etapa de build, que você use algum transpilador interpretado, tem um tempo maior para você conseguir executar os seus programas do que se eles fossem nativamente em JavaScript. Isso quando eles estão em TypeScript, tá? Depois que você transpila para JavaScript, se você for rodar aquele programa transpilado, o JavaScript final, ele tem a mesma performance aí de um programa JavaScript normal, certo? Estou falando mais etapa de compilação mesmo, que ali durante o seu desenvolvimento vai te incomodar um pouco se você não está acostumado. Beleza? E aí, conseguiu entender finalmente o que é o TypeScript, para que ele serve, vantagens e desvantagens? Se você conseguiu entender, eu vou pedir que você deixe seu like em retribuição ao meu trabalho aqui no canal. E se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo todo mundo. Aliás, saem vídeos como esse semanalmente por aqui. Então, se você quiser se inscrever, fica aqui o convite. E também na sequência eu vou recomendar alguns vídeos para você
para se aprofundar aí no conhecimento do TypeScript. Combinado? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!